Olá, sejam bem-vindos a mais um programa do Meeting Office com o patrocínio da Cavalete. Hoje nós temos aqui como convidado o arquiteto Olivo Gomes. Olivo, obrigado pela presença, pelo aceite em participar do programa. Seja bem-vindo. Bem-vindo. Eu vou pedir até para você se apresentar e contar um pouco da sua trajetória. Obrigado pela oportunidade. Vai ser um prazer participar aqui da entrevista. Minha história, eu começo a trajetória desde a faculdade, né? Mackenzie. Durante a faculdade, eu comecei já a desenvolver projetos. Estava falando aqui, inclusive nesse prédio aqui, onde a gente está, foi o meu primeiro projeto em São Paulo. Eu ainda estava na faculdade ainda. Eu acabei tendo uma oportunidade, a gente tinha um sócio já formado e a gente desenvolveu um projeto neste local aqui. Isso já faz algum tempo, né? Comecei a carreira no começo dos anos 2000, final de 99, começo dos anos 2000. E como todo mundo começa um pouco indo para lado, para um lado residencial, um lado corporativo, mas eu logo no início tive a oportunidade de desenvolver um projeto para uma empresa que era a Cisco Systems, que foi nesse edifício. Primeira coisa, eu fiz um pequeno trabalho, um segundo, e eles estavam crescendo muito, e eles nos chamaram para fazer 12 escritórios na América Latina. 12? 12. Então, assim, o começo foi satisfatório. Batismo de fogo, né? E eu não tinha nem me formado ainda. Então a gente conseguiu, de alguma maneira, montar uma empresa. Meu sócio, na época, era engenheiro, formado já, e eu consegui desenvolver esse trabalho como nem recém-formado, né? Sim. Para se formar, que foi uma escola muito grande, porque a empresa era, de certa forma, não era nova, mas era uma empresa nova, crescendo. O primeiro escritório dela no Brasil e primeiro escritório na Argentina, no Chile. Então a gente começou de uma maneira bastante agressiva. Uhum. E durante esse período eu consegui, ao mesmo tempo, terminar a faculdade, montar a empresa e já entender um pouco de como que as empresas, principalmente as empresas lá de fora, trabalhavam, porque nessa época existia uma diferença. Hoje a diferença não é tão grande, mas começo dos anos 2000, a maneira que os escritórios estavam projetados aqui e o que vinha, principalmente a Cisco é da Califórnia, do que vinha de lá, a diferença era um pouco maior. Então tudo que você trazia de lá ia acontecer aqui depois de 1, 2, 3 anos. Hoje a velocidade é muito mais simultânea. Você já tomou um gosto pelo corporativo logo de cara? Então, eu fico pensando nisso. Se eu tomei gosto, eu não teve nem tempo de pensar, né? Se embebedou, né? Exato. É aquela história. Eu tinha trabalhado um pouco no residencial, mas é aquela coisa mais bona, você fica lá, tanto em termos de profissionalismo dos fornecedores, aí você vem para o mercado corporativo, você entra dentro de uma estrutura de uma multinacional crescendo. Ela crescia, os escritórios a gente fez umas 2 rodadas, a cada 1 ano ele dobrava de tamanho. Então é aquilo que você falou, você nem pensa direito, você está... E, por outro lado, vem a parte de ganhos também que você tem. Você vê os seus colegas que se formaram, E uma coisa que fez muita diferença para
para mim na faculdade e no começo é a tecnologia. Eu acho que isso até hoje, eu lembro que era proibido usar computador. Como pode isso, né? Como pode isso? Era proibido usar computador. Mas eu falei, não, eu vou usar computador, não tem jeito. Então eu fazia o projeto inteiro no computador. Já naquela época. E aí, de alguma maneira, passava ele para o papel depois. E a hora que você vê uma velocidade dessa, tal, você vê que você tem uma diferença bastante grande. Então isso é um... E hoje também, você vê, hoje está tendo uma outra virada aí do design generativo, tem uma série de outras coisas. Quem não embarcar nisso fica para trás do mesmo jeito que lá atrás quem trabalhou não embarcou no computador e ficava no desenho da régua paralela. Tá. É o lado romântico, digamos assim, né? Então, eu praticamente comprei uma régua paralela, mas acho que eu nunca usei. E hoje quem não tem computador, quem não faz o... Hoje não, daqui hoje a quem pouco... não está na inteligência artificial. Exatamente. Computador, mas quem não usar a ferramenta de inteligência artificial, daqui a pouco vai estar bastante defasado. Como é que ela te ajuda hoje? Então, hoje, você tem hoje várias ferramentas. O que acontece hoje você tem, para você realmente usar a ferramenta de inteligência artificial hoje, a gente está estudando um investimento um pouco maior. Por quê? Porque não existe nada pronto que você pegue, você tem que desenvolver um pouco internamente, você tem que pegar um pouco. Eu estive, há mais ou menos uns 4 anos atrás, no centro de tecnologia da Autodesk. Tá. Eles nos convidaram lá em Boston. Você chega lá, o que eles falam, você fala, daqui a pouco não precisa nem mais de arquiteto. Você fala o que você quer e o projeto sai pronto. Mas você perguntou exatamente como que eu uso isso hoje. Hoje eu não tenho uma maneira tão eficiente ainda hoje. Você tem várias ferramentas. A gente está buscando, a meta deste ano é encontrar como fazer um investimento que realmente funcione. Eu já vi produtos, automações com inteligência artificial que você desenha a sua planta, você desenha e ela te gera já os seus cortes, já gera toda a parte de projetos executivos. Ela já gera tudo. Mas eu não fiquei tão confiante que isso tem uma funcionalidade. O nosso principal mercado hoje é a arquitetura corporativa. Arquitetura corporativa de interiores. Você usa muito pouco a parte construtiva. Detalhamento de interiores. Então, para este mercado, ele está dependendo de um investimento nosso em cima das ferramentas para que você tenha um resultado realmente prático. Sejam mais aprimorados. Exatamente. Tem que treinar essa inteligência artificial. Tem que treinar. Como, voltando lá atrás, quando você tinha o início, que era o AutoCAD, você tinha que desenvolver automações dentro do AutoCAD para funcionar. Hoje você tem que fazer isso. Eu acredito que futuramente vão ter várias ferramentas prontas, né? Mas tecnologia eu acho que é uma palavra, uma ferramenta que é o que vai fazer a grande diferença. Daqui para frente. Já faz hoje. Já faz hoje. Tem algumas empresas usando, principalmente empresas que fazem desenvolvimento para o mercado imobiliário. Tá. Essa eu vejo algumas que estão usando bastante bem essas ferramentas, mas eu acho que isso vai indo muito rápido. Se eu voltasse daqui a um ano para conversar, pode ser que já tivesse todo mundo usando. Né? E não só no desenho, né? Tem muita coisa
porque projeto, aqui a gente chama desenho de projeto. Sim. Mas projeto é muito mais do que só o desenho. As ferramentas para o projeto como um todo, elas são bastante... todos aqueles gestores de informações, você já coloca todas as correlações, quem que tem que estar informado de cada coisa, porque no fundo o projeto de arquitetura é um conjunto de informações para que a gente possa organizar, para que nossa ideia seja executada. Tá. E não se limitando apenas ao desenho, porque não sei se brevemente vai chegar isso, mas eu não consigo colocar o meu desenho numa máquina e ele sai pronto. Ele vem da nossa, ele vai para o desenho, alguém interpreta e aí faz alguma coisa. Então, tanto o desenho como as outras informações são bastante relevantes. O time que você tem hoje que trabalha com você são em quantas pessoas? A gente cresceu muito no início, rapidamente, fomos para cima. Logo quando a gente começou, para 35 pessoas. E aí você fica naquela loucura, você trabalha e fala, cara, mas passa muito dinheiro e será que vale a pena essa... Aí a gente fez uma releitura, chamamos uma consultoria, a gente diminuiu o número de clientes, o número de pessoas e começamos a faturar menos e começamos a ganhar mais. Isso foi lá por 2005, tá, mais ou menos. Então aí a gente caiu para umas 12 pessoas, então umas 35, 12, 14 pessoas. E aí a gente cresceu de novo até 15 e achamos que era um número bom. Desde então a gente fica variando por volta de 15 pessoas. Uma coisa bastante relevante, nós fazemos... aqui está muito em voga esse termo design and build. Design and build. Só que grande parte das pessoas, o design and build são duas empresas que fazem aqui. Tá. Poucas são uma empresa só. Nós fazemos design and build como uma empresa só. A gente tem toda a estrutura de desenvolvimento de projeto, de desenhos e temos os gestores de implantação. Da construção em si. Construção em si. Ah, tá. Entendeu? Então, tanto é que a gente às vezes é chamado só para construção. Só para construção. A gente, até um tempo atrás, não pegava muito isso porque parece que é a mesma coisa, mas não é. Você construir uma coisa que você gera internamente é um trabalho. Você construir uma coisa que vem de fora é outro trabalho. Você cria umas lacunas de informações muito grandes. Não dá conflito com quem projeta? O que você conceitua, né? Não, então, internamente dá muito. Dentro da nossa... Então, a grande vantagem é que a gente estrutura o nosso processo de trabalho para as informações chegarem para a implantação em alguns momentos que às vezes a gente faz só o projeto. Mas quando eu faço só o projeto, eu não consigo passar a informação no início do processo. Tá. Porque ela não está consistente, ela não está... Se eu passar uma informação no início, quem vai receber pode não saber exatamente. Então a gente tem um processo que logo no início quem vai implantar, que é da nossa equipe mesmo, mas entre eles tem bastante conflito, quase como se fosse de fora. Mas a vantagem é que no final a responsabilidade é toda nossa, então a gente consegue correr alguns riscos a mais para ganhar tanto tempo, um tempo reduzido, como às vezes um custo melhor. Então esse é o nosso, um pouco de como somos mesmo. Quer dizer, a comunicação é a chave, né? Comunicação, eu sempre falo no escritório, a gente, tanto quando a gente faz só projeto é comunicação, gestão da implantação é comunicação. Então, comunicação é o principal fator. É uma das coisas que a gente mais bate na tecla lá. Eu falo lá no escritório, você tem um pequeno, no corporativo, escritórios, principalmente interiores, ele tem uma velocidade muito grande. Quando é corporativo e a edificação, o tempo é um pouco maior, não tão maior, mas é um pouco maior.
Mas você tem que ter lá uma semana, 10 dias, 15 de criação para conceituar. E depois vem uma pressão por prazo gigantesca. Imagino. Olivo, e ao sair você continuou nesse escritório que você fez esses 15 projetos no Brasil? Né? Isso, então, esse escritório era eu e um sócio. Ah, você é um sócio, faziam tudo. Aí a gente separou, quando a gente terminou de fazer esses 15 projetos, 12 projetos para a Cisco, entre Brasil e América Latina, a Cisco tinha virado uma empresa que tinha 15, ela já tinha uns 2 ou 3, então ela tinha 15 escritórios e não tinha equipe de facilities. Então ela fez uma oferta para contratar o nosso escritório inteiro para ser equipe de facilities, porque isso aconteceu durante os 2 primeiros anos da empresa. Tá. Nessa época a gente tinha umas 6 pessoas, depois que a gente deu uma... isso foi em 98, 99, 97, 98. E vocês foram para Cisco? Então eu não fui. Você não foi? Eu não quis ir. Meu primeiro sócio, ele trabalhava no mercado de facilities, ele era de uma dessas grandes empresas, saiu, fez uma carreira autônoma e a hora que convidaram, ele voltou para o mesmo cargo. Sim. Na verdade, até para o mesmo cargo. Ele tinha um cargo América Latina, da empresa que ele trabalhava, saiu, e a hora que a Cisco convidou para ser o cargo América Latina, e ele foi, e eu fiquei. E Mas prestando serviço para eles? Não, porque agora eles tinham tudo interno. O seu sócio foi para lá, né? A gente fez um acordo tal, ele saiu, eu fiquei, e ele ficou lá, só que depois de você ter feito durante um ano e meio, 2, uns 15 escritórios, em paralelo você vai buscando novos negócios, aparece muitas coisas novas para você fazer. Foi essa época que aquilo a gente começou a fazer muita coisa, chegou a 35 pessoas, então, e aí a gente viu que a gente fazia muito trabalho, ganhava muito, mas o resultado não era muito satisfatório. E essas obras estão relacionadas só à área corporativa? Você tem varejo, hospital, hotéis? A gente tem uma área que não é exatamente desse mercado. Residencial a gente nunca parou de fazer, porque sempre tem um diretor, alguma coisa. Área hospitalar, a gente fez muito pouco. A gente fez alguma parte de clínicas, tal, mas sempre aparecia algum cliente. Varejo, a gente pegou 2 ou 3 clientes que... De rede? Rede. Rede, tipo, companhia de telefone, você fazia 50 projetos. Nesses casos a gente fazia só projetos, dificilmente a gente fazia o design and build. Tá. Mas, então, nosso forte mesmo é o corporativo, empresas, escritórios. Varejo a gente teve algum volume, e a área hospitalar, saúde, a gente fez um volume menor. Você foi quase facilities, né? Quase foi facilities. Estava lá na boca para ser, acabou não fundo. É que o facilities ele abrange uma coisa muito maior. Mas a gente... É que eu quero saber como é que é a tua relação com facilities. O escritório a gente explica muito bem lá, porque assim, às vezes vem alguém de fora e não entende. O facilities, ele, na verdade, é um dos nossos maiores clientes. Sim. Quando a gente começou, não chamava muito facilities. Hoje está mudando um pouco de nome, tem workplace, tal, mas é a mesma pessoa. É o gestor da empresa. Exato. O que a gente fala muito, por exemplo, ontem a gente teve eu tenho muito retorno de cliente, porque eu falo, gente, não adianta a gente querer, porque arquiteto tá lá, você faz aquele projeto, você quer pegar aquele projeto legal, às vezes ele te chama para fazer uma coisa que não é nada. Eu falei, gente, tem que fazer, não adianta. Primeiro que você fez aquele projeto inteiro.
Aí depois você vai fazer... Primeiro você vai deixar alguém entrar lá e você vai ver que o cara vai fazer uma coisa horrível no meio do seu projeto. Segundo, você vai ajudar quem te ajuda. Entendeu? Então a nossa relação com eles é bastante boa, porque a gente faz desde quando é um projeto realmente interessante até quando é quase que um serviço de manutenção. Que às vezes para a empresa é um serviço interessante ou necessário. Exato. Tem isso, né? Exato. O maior problema é que às vezes é caro. É o que eu falo. Eu já falo para o cliente na hora. Ele me chama e falou, isso aqui é o seguinte, deixa eu te explicar. Eu vou cobrar, para mim é pouco. Eu não gostei de fazer, e para você vai ser muito. Então, assim, é uma porcaria, mas é isso. Então, assim, a gente vai fazer, se você quiser, eu abro a minha planilha de custo, eu te mostro. Não é aqui que eu vou ganhar meu dinheiro, mas é aqui que eu vou atender vocês. Né? Tá. Então, esse é o grande ponto falei, ontem, me ligou, uma facility de uma grande empresa me ligou, falou, Olivo, é o seguinte, já veio muita gente fazer aqui, a empresa acho que desmontou a área, ela falou, ficou só eu, é uma empresa grande mesmo, mas tinha 4, 5 pessoas e ela agora falou, estou só eu. Ela era meio nível intermediário, tinha gente abaixo, gente acima, ficaram, e ela que resolve tudo. Por mim eu te contratava, porque aí você resolve tudo para mim. Mas você conhece a empresa, eu preciso ter 3 orçamentos. Então, em breve você vai receber um edital. Por favor, responda. Porque eu estou falando agora, estou até lembrando por que ela me falou isso. Porque da última vez, me chamaram para uma concorrência e eu falei, olha, se esta empresa entrar, cara, ela vai ganhar. Porque o preço dela que ela está praticando é muito barato. Não, mas participa. Eu falei, eu vou participar, mas ela vai ganhar e provavelmente vocês vão ter problema. E dito e feito. Então eu acho que ela deve ter ficado com isso na cabeça, mas eu participaria de qualquer maneira. Ela não precisava ter se preocupado, porque é aquela história. A gente enxerga lá no escritório, são clientes, não projetos. Isso é uma coisa que eu vejo que a gente tem muito contato com o fornecedor, porque a gente é contratante do fornecedor também, não só especificador. Eu sou contratante do fornecedor. E tem fornecedor que fica bravo de não ganhar. Eu já participei 3 vezes e não ganhei. Eu falo, cara, ou você não teve o preço bom, ou você não teve interesse. Eu não posso, não vou participar mais. Eu falei, tá bom, não tenho. É um direito seu, né? Eu tenho um cliente só que a gente está participando já há muito tempo, a gente não conseguiu ganhar ainda. Tem um que... E você fala, eu vou desistir? Não vou. Uma hora eu acho que teve uma preferência por alguém ou por outro, mas enfim, é o nosso papel. Olivo, e qual o projeto mais recente que você se entusiasmou bastante com o projeto? Qual que foi? Então, tem algum que você possa destacar? Atualmente, eu falo, sempre os últimos projetos sempre são mais que eles estão, porque é impressionante como a sua linha de projetos ela vai mudando e às vezes você olha lá atrás e fala, como é que eu fiz esse aqui? Esse aqui era muito melhor, certo? Mas eu destaco alguns projetos. A gente teve alguns clientes que a gente fez muitos projetos para alguns clientes. Por exemplo, eu tenho a Cisco, primeiro, a gente fez lá 15, 16 projetos para eles, aqueles 12 numa tacada só e depois mais alguns. Padrão, né? Projeto padrão, né? Não é padrão. Não é padrão? Não. Tipo varejo que tem um manual. Não é. Ele pode ter o mesmo móvel, o mesmo carpete, mas cada lugar é um lugar. Eu desenvolvi alguns padrões já, mas assim, é o padrão de estação de trabalho, é o padrão de ocupação, mas eu tive a Cisco que a gente desenvolveu esses 15, aí eu tive o grupo WPP,
que foi um cliente nosso, a gente desenvolveu, estava contando 52 projetos para eles. Nossa. Lá foi um outro case interessante. A gente começou a fazer 52, eu falo, às vezes é só a cafeteria, entendeu? Às vezes é os 4 andares que dá 5.000 metros do projeto dele. Sei, mas é aquela relação do facilities do projeto. Ele sabe que se ele chamar, a gente resolve. Entendeu? E às vezes, alguns do início acham muito caro uma coisa ou outra, mas ele entende que tem alguém que resolve. Então, e tem empresa, por exemplo, o WPP é uma empresa que as empresas do grupo muitas delas não tinham facilities, tem só administrativo. E o WPP tem um facilities para o grupo inteiro. E a gente, durante muito tempo, a gente fazia os estudos, eles separaram as empresas que eles tinham no Brasil, 40, 50 empresas, em 2 ou 3 arquitetos que davam suporte, porque existe ainda bastante disso, que é todo o suporte anterior a começar um contrato. É decidir se vai mudar de prédio, se não vai mudar de prédio. Tem todo um trabalho, às vezes remunerado, às vezes não remunerado. Que sempre está sendo remunerado, mas às vezes sendo remunerado diretamente por aquelas horas ou pelos projetos que você acaba tendo sucesso lá. E a gente desenvolvia junto com a CBRE, que fazia, acho que ainda faz, não sei, toda a parte de real estate deles, a gente que preenchia todas as formulários, tudo para decidir se o projeto ia andar ou não. Depois disso, a gente teve um outro... E por que a gente parou? A gente quase não faz mais coisa para eles. Porque antes eles tinham a política de contratar design and build. Essa era a política deles. Então a gente se encaixava direitinho. Perfeito. O meu contato lá ficava em Nova York, então, cara, aí mudou o vice-presidente lá da área de Nova York, ele quis ter alguém aqui, decidiram contratar separado. Na hora que eles contrataram separado, eles nos colocaram na caixinha de projetos. Só não de execução. E os valores ficaram, tinha uma época, hoje melhorou um pouco de novo, mas tinha uma época atrás, uns 7 anos, 8 anos atrás, que os valores de projetos estavam significativamente baixos. E a gente que tinha, a nossa estrutura não se pagava. Tipo, eu não sei, cada um tem uma estrutura, mas a nossa estrutura, como é preparada por design and build, primeiro que você faz, você falta uma parte, você não sei remunerar, e era muito barato. Então a gente acabou não fazendo o mais trabalho com eles, que acabou não dando certo. Grupo Azul Seguros e Porto Seguro, a gente fez, deve ter feito uns 20 projetos para eles. Então a gente fez lá eu não sei exatamente, a gente tem um contato bom lá, mas acabou as pessoas que nos contratavam saíram todas. Os diretores que nos contratavam estão lá ainda, a gente está vendo, mas lá a gente teve um volume. A grande verdade é que a Porto Seguro, depois que ela abriu o capital, ela teve um boom muito grande e depois ela tinha um modelo de negócio que ela fazia como se fosse um escritório virtual de corretores. E deixava os corretores trabalharem lá, que era sempre junto com daquelas oficinas, então eles começaram a fazer muita coisa. A gente fez 20 projetos. Eu disponibilizava tipo uma estação de trabalho, né? Era um escritório virtual. Estação de trabalho, até sala, até... Tinha empresas de corretagem que tinham 30 pessoas nesse modelo. Eu acho que a Porto Seguro foi a primeira a fazer isso, né? As outras fizeram também? Acho que fizeram. Eu não sei, porque eu também, de uma certa forma, tive envolvimento com outras seguradoras e resseguradoras, né? Mas quem eu vejo que desenvolveu foi pioneira nisso, posso estar até errado, mas que eu acompanhei foi muito a Porto, né? Então, eu nem sei se mas a Porto era dava um suporte, um foco dele gigante nisso, e a gente fazendo isso, era um diferencial os escritórios. Deles, A gente teve um outro cliente que era a Medtronic, da empresa, que depois comprou
acho que a Covidien, o maior concorrente deles, e a gente fez bastante coisa com eles cresceram muito, era uma empresa que estava no Brasil, saiu, aí voltou. Então a gente tem alguns casos de clientes com um grande volume de trabalho. Hoje a área corporativa, né? Como é que você enxerga essas mudanças que ocorreram desde quando sua formação, né? A gente passa por um processo de pandemia, né? O que eu falei até no início, antes, a diferença do que acontecia no modelo, no como se trabalhar, estruturas de trabalho lá fora para cá, acho que demorava uns 2, 3 anos o que estava lá para vir para cá. Aí depois 2, depois 1. Agora, então hoje está muito parecido. E você falou da parte da pandemia, o pessoal falou, não, os escritórios vão acabar, vão acontecer. Eu sempre falei, gente, o escritório não vai acabar. Eu fiz um trabalho que demorou quase 1 ano para a GE, que era uma releitura do modelo de como se trabalhar. Foi quando a GE saiu lá do Centro Empresarial. Não, quando ela saiu do Eldorado e foi para o Cidade Jardim. Então. E aqui do lado, que é aquela torre nova do lado, né? Isso. Nova já não tô nova. Você já deve fazer, mais ou menos, Você já deve fazer uns 7 anos. Sim. Não, é que meu filho também trabalhava na GE, né? Trabalhou um período na então, GE. Eu fiz e lá eles tinham... A GE era uma empresa, eu não sei como falam que ela diminuiu muito, que era a maior empresa do mundo uma época e tal. Ela tinha uma preocupação nessa parte de modelos de trabalho muito grande. Então a gente demorou quase 1 ano esse trabalho e fazia contagem de pessoas, quantas pessoas estão trabalhando, quantas pessoas tem no escritório por dia, para ver quanto que... o fluxo, né? Para saber se dava para diminuir estações de trabalho. Então, lá a gente fez isso, no grupo WPP a gente recebeu um pouco de fora, no grupo WPP tinha também essa parte, mas porque o primeiro escritório que a gente fez, que as pessoas não tinham mesa fixa, foi em 2008. Então, eu falo, a gente faz tempo trabalhando com isso, deu errado, obviamente. Esse 2008 foi para Ogilvy, a gente fez o prédio inteiro deles, ninguém tinha mais mesa, só tinha mais Onde salas. que era esse escritório? Na Marginal ali, Na né? Marginal, perto do Vila Lobos, né? Hã? Perto do Vila Lobos, Exatamente. Logo depois da ponte da cidade universitária. Mas aí talvez fosse uma questão muito de cultura também da empresa, né? Não, mas que em 2008 é cultura de tudo. Porque eu vi as fotos outro dia, os computadores eram com televisão de tubo ainda, entendeu? Porque foi até que a gente ganhou um dos prêmios que a gente ganhou, que a gente fez, o escritório não tinha estações definidas e os diretores só o presidente América Latina tinha sala. Todos os outros, o presidente América Latina e o pessoal de RH ficava numa área fechada. Todo mundo, os diretores todos, todo mundo junto. Depois de 6 meses, cada um dos diretores tinha roubado uma sala e falou, eu vou ficar na sala. Então, mas deu para ver que funcionava. Com a GE já faz mais, deve fazer uns 10 anos. O tempo passa, tal. A gente fez esse trabalho e era um escritório de 1.200 pessoas, acho que era 1.000 pessoas, e era um projeto ponto 7. Você ia ter só 700 lugares. Dos 700 lugares, 400 eram fixos, que você poderia usar, porque quando a pessoa estava de férias, você podia usar, e os outros 300 partilhavam 600 pessoas. Tá. Então era ponto 7, mas tinha... E lá foi tudo que até todo mundo fala, é home office, é virtual. Lá tinha uma diferenciação bem grande. Quem é home office não tem lugar no escritório.
Porque além desse tem os home office. O home office ele tinha uma estação de trabalho em casa. Quem não era home office, era o virtual, ele se era flutuante. Então, e aí, e a princípio, também uma coisa que veio com o pessoal de facilities, de real estate, ninguém mais tem papel, ninguém tem armário, então, nem escaninha, não tinha nada. Aí eu perguntei para ele, mas e as pessoas vão guardar aonde as suas coisas? Aí ele apontou para a mala, aí ó, na pasta, ou tá no computador. Eu comecei a fazer tanto isso, eu tinha uma sala. Aí eu falei, eu preciso sair da minha sala. Porque se eu viro para todo mundo e falo que ninguém mais fica em sala, ninguém tem mais nada, eu saí da minha sala e eu acabei com meus papéis. Até hoje eu não tenho papel mais. Então é possível, eu não tenho. Tudo que eu tenho está na minha pasta. Entendeu? Para não dizer, eu tenho uma pasta L, que fica lá, que eu vou dizer que ela deve estar igual, faz um ano que eu podia nem ter mais coisa lá. Mas aí eu vi que dava, mas é difícil, porque na GE aconteceu isso e depois de 6 meses tinham colocado pelo menos escaninho para as pessoas. Por ter todo esse estudo, todas essas... Na hora que veio a pandemia, o pessoal vai acabar. Eu falei, não vai, não existe possibilidade, a gente estuda... Porque a gente fez todos aqueles estudos das relações das pessoas, do fluxo. Eu até brinco, falo, olha, você vê, desde os primórdios, o mais velho passa para o mais novo. Não tem como se aprender do nada. É o exemplo, experiência, né? Outra coisa que eu falava muito é a hora que eu tirava os diretores das salas e eles ficavam no meio das estações. Uma coisa que a gente sempre buscava e falava, mas e aí, funcionou? Eles falavam, eu ganhei 1 hora no meu dia. Porque todo dia eu precisava conversar com todo mundo para saber o que aconteceu. Agora que eu não estou no meio, eu não preciso falar com ninguém. Terminou meu dia, eu levanto e vou embora, porque eu fui escutando aquele assunto, aquilo e tal. Então eu prefiro ter menos, porque antes era um status, né? Era o status era a cadeira, o status era o tamanho da estação. Agora o status dele é ele ir embora mais cedo. Entendeu? Esse é o ponto. Eu vou embora mais cedo. Qualidade de vida, exato. Coisas, então, eu bati muito nessa tecla e com os amigos, com o pessoal, ele fala, não, mas como? Eu falei, cara, tiveram algumas ideias no mercado, vamos mudar todo mundo para lá, para cá, que vai funcionar. Eu falava, cara, pode até ter isso, mas você precisa ter um lugar que encontre todo mundo 3 a 4 vezes por semana, não é uma vez. A gente participa com alguns parceiros aí no segmento, né, que fazem pesquisas de mercado, né, de ocupação, taxa de vacância e assim por diante, né? Sem querer citar nome de um ou de outro, eu acho que as duas com quem a gente conversa são bem competentes e posicionam bem isso daí. E a gente ouvia delas assim, a empresa, ela é uma empresa de 1.000 colaboradores, ela vai continuar sendo uma empresa de 1.000 colaboradores, mesmo no período da pandemia, apesar de reduzido, o pessoal ir para casa e assim por diante, né? Mas em algum momento ela vai voltar, e quando ela volta, ela continua sendo uma empresa de 1.000 colaboradores, né? Então, hoje, né, a gente está vivendo um momento pós-pandemia, né? E as empresas estão nesse momento, né? Os CEOs, os diretores, né? A direção está pedindo para os colaboradores voltarem 100%, né? Exato. Isso, como é que você... Então, já vi algum pedindo, quase que mandando, né? Eu já vi clientes meus, porque tem empresas, pelas políticas, às vezes eu já vi diretor falar o seguinte, gente, é mais fácil a gente demitir e contratar alguém com a premissa de que vai trabalhar no escritório, para você ter ideia do nível do... porque não querem voltar, né? Faz um corporativismo e tal. Fala, gente, vamos dar um jeito, aos poucos a gente vai demitindo quem realmente está com... Já vi até isso, mas o que está realmente a força para voltar, tem um problema hoje em alguns... Eu pensando assim, eu tive em alguns dos meus clientes, acho que não, mas até conversando, vendo com essas consultorias, as empresas não cabem. Se todo mundo voltar, não cabe nos lugares, porque elas eram aquele tamanho e cresceram. E elas não cabem.
E essa região aqui que a gente está, daqui um pouco mais para o sul aqui, a gente ainda tem prédios, mas se você pegar mais para Faria Lima e tal, você tem pouco espaço. Então, tá escasso, né? Lá tá cheio de vacância, lá é e por consequência tá caro. Sim, muito o caro, epicentro, muito caro. né? Como é escasso, o preço sobe. Então, existe essa demanda em voltar. Como eu estou ligado para a área, eu sempre pergunto, o filho de alguém que eu conheço trabalha na Amazon, aí eu falei, ele falou, determinaram voltar, só que não cabe. Então estão esperando como é que a gente faz. É o caso. Meu filho saiu da GE e foi para a Amazon, né? Agora, eu acho que funciona mais home office do que essa... Agora está querendo voltar tudo. Eu acho que funciona um pouco mais. Está indo agora um pouco para o outro lado, entendeu? Eu acho que... Porque é isso, ele era GE, foi para a Amazon, hoje ele veio transferido de fora, né? Veio de Paris para cá. Tá. E hoje a Amazon já está com meio que uma imposição, né? De que você tem que vir... Exato. E tem que vir trabalhar praticamente quase todo dia. Apesar dele ser locado na Europa, ele tem que vir para o escritório aqui. Ele está aqui no Brasil. Eles estão hoje. escalonando essa volta, Então, se eu não me engano, para início do ano que vem já está todo mundo. Eu perdi algumas pessoas da minha equipe, uma ou duas, acho, que talvez uma delas, o marido trabalhava na área de TI de uma dessas grandes empresas, acho que da Porto Seguro, alguma, e eles se mudaram para São José do Rio Preto. Entendeu? Ele trabalha aqui, só que era tão home office que ele se mudou e ela acabou indo junto. O trabalho dele devia ter um peso maior no orçamento familiar. E aí eles se mudaram para lá buscando. Ele falou, lá eu compro uma casa maior, um lugar melhor, a família de algum deles e tal, e ponto. Mas aí eu falei, mas e reunião? Não, ele pode vir uma vez por semana, às vezes uma vez a cada 2. Então, tiveram vários casos desses. Tem várias pessoas acabaram mudando. Eu tenho familiares que acabaram mudando para o interior, outro para o litoral, né? E... Eu acredito que o home office funciona um pouco mais do que essa pressão agora para voltar, porque acho que está indo ao contrário. O mercado corporativo, mercado comercial em geral de arquitetura, ele tem uma necessidade de urgência muito grande. Né? O cliente, ele vareja às vezes até mais. Ele identificou o ponto, alugou, ele precisa começar o projeto. E nem todos eles já têm tudo isso contratado lá atrás. Ele fica, ele vê, ele te liga e fala, você pode vir aqui agora? Entendeu? Você pode vir hoje à tarde fazer uma reunião? E eu vejo até de grandes escritórios que é um problema. Eu me ausentar, tirar férias de 15 dias em maio, maio até a história, a gente tem lá as curvas. Maio, historicamente, é o mês que começa a retomar a gente. Março, esse ano está um pouco diferente, tá? Tem um volume muito grande. Mas janeiro, fevereiro e março, a contratação é muito baixa. Tá. Abril, maio começa a voltar. Mas aí se você está fora 15 dias, você perde o projeto. Sim. Entendeu? Então, nosso escritório ele é preparado para trabalho remoto em função da gente fazer projeto e obra. Toda obra tem um escritório na obra. Então, desde os anos 2000, com VPN e tudo, você trabalha em qualquer lugar do mundo como se você estivesse no escritório. E eu falo, já que eu não posso tirar férias, eu posso tirar férias, tenho que trabalhar. Eu já tirei férias em setembro, que eu tive que sair um edital de concorrência e eu fico com a equipe. Não, tá na Itália, estava lá e aí tinha que viajar 700 quilômetros de carro. Falei, vou sair cedo, tranquilo. Aí saiu a equipe, aí era um negócio complicado. Fiquei das 8 da manhã, 9 da manhã até meio-dia, tal, até conseguir
sair, e aí sai para viajar, sai 1h para viajar 700 quilômetros. Mas é tudo... Então, eu falei, gente, de mais ou menos 15, 20 de dezembro até mais ou menos 10, 15 de janeiro, essa é a única época que não vai chegar um edital de você. Você já sabe que ele vai chegar, porque não é que ele não chegue, mas é que ele não surge do nada no dia 5 de janeiro. A pessoa já está desde dezembro, atrasou alguma coisa e tal. Então, eu fico sempre um mês fora, 40 dias, com a minha família, trabalhando remoto. Às vezes pode surgir no Natal uma chaminé para ser feita, vai saber, né? Mas eu viajo então eu trabalho muito home office, assim, eu faz uns 10 anos, faz uns 10 anos que eu trabalho e eu viajo uns 30, 40, 50 dias porque eu falo, ó, eu vou trabalhar de manhã até umas 2 da tarde e depois aí eu tiro, nesse período eu tiro uma semana de férias. Então, eu entendo que funciona, a gente tem ferramentas que funcionam, sim. Mas não como estava antes, que todo mundo, você abre uma empresa, imagina você abrir uma empresa e todo mundo... Tá de casa. Por que a empresa A é diferente da B? Porque aquilo que circula ali... O que cola as pessoas é diferente, né? Então, assim, exato. Dependendo muito da função, é possível você trabalhar de casa ou do projeto que demanda, às vezes, você mesmo precisa estar mais focado, aí você vai trabalhar de casa, até acho que tem isso. Saber dosar as coisas, acho que é importante agora. Agora, o que você está vendo de diferente nos projetos hoje, depois disso daí? Isso é uma coisa que a gente projeta. Lá no escritório eu brigo muito com as pessoas num outro sentido. Como a gente faz o projeto e a obra, às vezes você pode ter a tendência de ser um pouco mais mecânico, um pouco menos... Gente, nossa essência é o projeto. Tem que ser uma coisa que seja legal, tem que ser uma coisa... Sabe aquele negócio que você olha e fala, cara... Que legal que é isso, que legal que é fazer isso, que legal que é morar, trabalhar, que legal é... Eu falo morar porque lá no escritório as pessoas moram no escritório, elas não moram em casa, entendeu? Elas dormem em casa. Isso é verdade. Entendeu? Então, assim, fazer por fazer, não vamos fazer nada, vamos deixa esse projeto, mas é um negócio que dê prazer, que você vê que você fez, de fazer, sabe? Como é fazer... Tinha um arquiteto que trabalhava com a gente lá, todo mundo achou ele meio louco da pergunta, mas ele perguntou um dia pra mim, a gente foi almoçar, o que seu pai faz de legal? Eu falei, como assim de legal? Porque de coisa normal eu não quero saber, eu quero saber o que ele faz de legal, entendeu? É um pouco isso. O que tem de legal nesse projeto? Porque projeto, para colocar corporativo, então, se você bobear, você está fazendo aquele negocinho e ele pode ter plantinha, ele pode ter quebradinho, ele pode ter tudo, mas ele está sem... das maiores enganações que eu acho, às vezes, é aquele projeto bonitinho que o cara olha e fala, que legal, mas não é legal. O arquiteto sabe que aquele é bonitinho, mas ele não é legal. E isso... Não é funcional, né? Não é só funcional. Ele... É ok. É um projeto, eu falo, escritório, você tem um projeto que você entra e você se emociona. Tem um projeto, independente de ser seu. Você entra num lugar e você fala, esse projeto está emocionando. Eu tô aqui... E aquela coisa, e eu falo que isso... Por que um restaurante é bom? Não é só a comida, é porque você sente bem ali. O ambiente, tudo, para mim o ambiente, ele supera a iluminação, a comida. tudo. A comida, você vai para ir lá uma vez porque alguém falou que é bom. Mas se ele não for um lugar agradável, um lugar que você fique, você tem que ir um lugar que você se sinta bem. Então, parte voltando à sua pergunta, o nosso é fazer um projeto que seja, sabe, que tenha tudo pensado, que fique interessante. E no corporativo a gente tem uma característica, eu falo, gente, a gente precisa estar projetando todos os dias, porque a hora que vem o projeto, você não tem aquele tempo de
de maturar. Você já tem que ter pensado 45 tipos de projeto durante o ano inteiro. Tanto é que a gente tem uma característica que a gente tem algumas tarefas, porque trabalhos de projeto você nunca emenda 100% um no outro, é difícil. Se você está emendando 100% no outro, ou você está deixando de fazer parte de um, ou você está comendo parte de outro. Então a gente tem algumas tarefas ligadas a projeto, pegar referência. Então, você terminou, você está esperando alguma coisa, a gente já tem uma lista de tarefas para que a gente possa desenvolver. Um arquiteto nosso falou, o escritório aqui tem um problema, porque a gente nunca aqui fica sem fazer nada. Falei, cara, tá aqui para trabalhar, né? Falei, ainda bem que você não fica sem fazer nada, porque se você ficar muito sem fazer nada, aí a gente não vai ter nem trabalho para você. Porque eu até entendo, deve ter muito lugar que você trabalha, até quando você monta uma apresentação grande e a reunião é amanhã, você tem aí um meio-dia e o período da reunião com um trabalhinho leve, alguma coisa. Lá, a hora que acontece isso, já tem um foco, buscar uma referência nova, tem uma lista de produtos que entenda um pouco desse produto, chama aquilo. Então, o foco da produção de arquitetura mesmo, de ver, é um pouco isso. Então, o nosso projeto, o nosso foco dele é esse, é ter alguma coisa que seja legal de... Sabe, não você olha e fala, nossa, que legal que eu fiz isso. Que legal é estar fazendo isso. E como é que começou esse ano para você, em relação aos anos anteriores, então, em fevereiro? Esse ano, eu falei, primeiro a gente já veio com muito trabalho. A gente veio com muito trabalho porque a gente teve uma crise muito grande aqui em 2016, 2017, né? Muito grande. A construção civil foi muito, muito grande. A gente, até essa época, a gente nunca tinha cortado ninguém do escritório por necessidade de corte. E nessa época a gente também não cortou, porque como a gente não tinha essa política muito assim, mas depois a gente se arrependeu. Então, a gente sempre... E outra coisa, de lá para cá as margens diminuíram, o número de concorrentes que a gente tinha, o corporativo aumentou. Eu tinha tipo, até 2015, tipo 20 concorrentes. Aí hoje eu tenho 100, ou 150, é um número, porque eu acho que porque na época da crise que afetou o mercado da construção civil, todo mundo começou a tentar ver o que dava para fazer e procurar novos mercados. Né? E o mercado do corporativo, interiores corporativo nessa época, ele não parou por um motivo. Continuou aquecido. Não, então, o que acontece? O custo dos escritórios estava muito alto antes, muito alto. Tá. Então, teve muita empresa que não se mexeu. Aliado a isso, como estava muito alto, investiu-se muito em imóveis, ficaram prontos muitos prédios. Quando os prédios ficaram prontos, veio a crise. Sim. Por exemplo, até as torres ali da Camargo estavam inteiras vazias. Pô, o cara já investiu, não sei quanto que ele investiu lá, 500 milhões de dólares. Ele investiu, ele fala, pô, se eu gastar mais 50, eu encho elas. Então, tinham empresas que estavam mal acomodadas e tinha muito espaço vazio com proprietários oferecendo dinheiro para as pessoas se mudarem. Então, as pessoas se mudavam de prédio sem gastar dinheiro. Então, não é que a economia estava boa, mas é que o dono do prédio já investiu um mundo de dinheiro. Se ele investir 10% do que ele tem, ele começa não é nem receber aluguel, porque tinha carência grande, mas ele começa a não pagar o condomínio. Eu acho que Alphaville foi muito assim, né? Alphaville é um mercado que eu conheço muito pouco. Eu já fiz escritório lá, mas eu não tenho um conhecimento de... o Alphaville foi um mercado muito nisso, né? De você ter prédios, né? Completamente desocupados, né? Então, mas nessa época aí, estava aqui, a Torre da Camargo Corrêa eram totalmente vazias. Tinham vários prédios vazios. E hoje está totalmente ocupada? Então, não sei se está totalmente. A ocupação dela é muito... Não, naquela época ela encheu quase tudo assim. E aí que eu estava falando, e aí o mercado civil que estava parado, da construção civil, falou, pô, tem um mercado aqui, um monte de gente migrou e tem uns que continuaram. Então, eu tinha 20, foram para 100.
100 pessoas. E aí o volume caiu, a margem caiu. Baixa. Né? Nessa época, eu acho que as empresas estavam... Eu tenho amigos que trabalham em grandes... Eles falaram, olha, eu estou com a equipe grandes incorporadoras, grandes construtoras, e eu tenho equipes paradas, só não vamos demitir porque o cara trabalha há 20 anos na empresa, então eu vou ficar com eles aqui. Nessa época, eu tinha concorrência, que estava... Eu tinha a Racional, era minha concorrente num negócio, porque ele devia estar parado, e para ele fazer aquilo, era um projeto não tão pequeno, mas não era grande, mas era um projeto. Mas é uma forma de girar o dinheiro. Como eu faço projeto e obra, design and build, ele pegou um arquiteto e eles... era um projeto mais ou menos uns 40, 50 milhões. Que para ele para ele não é nada. Entendeu? Acho que ele pegou porque ele estava... Entendeu? Mas ele não ia mandar as pessoas embora. É melhor ele fazer trabalhar do que ficar lá. Então, mas aí mas foi bastante grave a crise e aconteceu isso, mas a equipe acabou... tive até que desmontar um pouco da equipe, que a gente não fazia isso. Você acha que a gente percebe, né? Eu e o Naga, a gente circula bastante, né, o Naga? E a gente percebe aí que tem muitas empresas que acabaram encerrando as atividades, né? E acabaram surgindo outras, né? Então, assim, você tem uma empresa onde tinha, sei lá, 50, 60 colaboradores, né? Ela encerra as atividades e aí nascem mais 10 pequenas, né? Então, esse número também impacta para você. Exatamente. Porque mas eu acho que o meu principal fonte de concorrentes que surgiu é empresas de outro mercado, construtoras, que, entendeu? Que não faziam projeto. Ela traz alguém de arquitetura, tipo, antes não tinham construtoras que faziam isso, eram muito poucas, hoje viram, tem às vezes uma outra empresa do nosso mercado que desponta, parece que está ganhando muito dinheiro de uma maneira teoricamente fácil, o cara fala, putz, eu vou fazer igual, e eles não sabem que né, ele acha que a margem é gigante, e não é, já foi maior, hoje não é. E um outro ponto que eu acho que eu não comentei, que nessa época a gente diminuiu, a gente está retomando, a gente participou bastante prêmios do mercado corporativo. A gente deve ganhar uns 7 ou 8 prêmios já. A gente... Concurso ou prêmio, porque na verdade você pega projetos executados, grande prêmio da arquitetura corporativa, tinha da Facilities antes, tem alguns, e a gente... E uma coisa que eu fico sempre aquele um mês fora, eu escolho sempre uma cidade do mundo que eu fico fora. E é engraçado, quando você fica, você traz alguma coisa, você incorpora no seu projeto, a hora que você põe para você ficou normal. Mas aí você manda para um concurso e aí você fala, pô, esse projeto é diferente de tudo. Chama atenção, né? Chama. Eu lembro que o primeiro que a gente ganhou foi com esse projeto lá da Ogilvy, que era o escritório... Daquele quem? Da Ogilvy, que não tinha salas, não tinha nada. Né? E tinha essa característica que a gente ganhou, porque era muito pouco. Em 2008, você vê escritórios com mesas rotativas, tal, praticamente não tinha. Então, porque eu falo lá no escritório, tem que ser tudo muito produtivo, o corporativo é assim, muita pressão de preço, de prazo, mas a gente está fazendo um projeto de arquitetura. Então, tem que ter a qualidade, tem que ter E outra coisa que eu tenho dificuldade, dá vontade de falar às vezes o cliente, a gente participa de concorrência remunerada, não remunerada, a gente vira para o cliente, dá vontade de falar, olha, é o seguinte,
você não vai saber. Hoje já tem profissionais dentro do cliente até, mas tem empresas que não têm um profissional, não têm capacidade para avaliar qual deles é o melhor. Tá. Então dá vontade de falar, cliente, você vai perder muito tempo. Fazer o seguinte, eu conheço, pega um concorrente e desenvolve só com ele. Para mim, o máximo disso foi uma empresa que queria fazer foco em sustentabilidade. Eu só não levantei a mão, não falei nada, porque no projeto eu fui convidado, tinha uma arquiteta que trabalhou comigo, que tinha esse contato, ela me convidou para participar com ela nessa concorrência. Mas a empresa chamou tipo 20 escritores, o foco era sustentabilidade. E ela era num auditório a apresentação do que seria o projeto deles. Eles iam sair do centro empresarial e estavam indo para um outro local e chamaram 20 escritórios de arquitetura, um número gigante. Foi num auditório a apresentação, para os 20 apresentarem um anteprojeto para um escritório de uns 2, 3 mil metros, para ver quem iria desenvolver. Eu queria levantar a mão e falar o seguinte, gente, o foco da empresa é sustentabilidade. O que vocês estão fazendo aqui é a coisa menos sustentável do mundo. Vocês vão pedir não sei quantos projetos. Se todo mundo fizesse, se todas as empresas de São Paulo fizerem isso, vai acabar o mundo, porque só o que vai gerar de trabalho, de lixo para um projeto é a mesma coisa. Entendeu? Então, eu quase, assim, é como eu tinha sido convidado, a menina me convida, eu falo lá, o cara me exclui da concorrência, eu falo. Não. Mas a gente faz muita concorrência remunerada, outras não. E eu falo, o projeto tem que ter aquilo, tem que ser um projeto, como qualquer mercado, sempre tem um projeto, você olha, ele é bonito, tudo, mas você fala, cara, esse projeto não é. E outra coisa, às vezes a pintura dele é boa, o desenho é bonito, mas você sabe que se você entrar, o dia que você entrar lá dentro, aquele outro, que o desenho não é tão legal, é muito melhor, né? Então, essa é uma característica do nosso mercado, que as concorrências ainda existem bastante. E a concorrência é uma coisa que todo mundo reclama muito, que às vezes é focada no preço. É o preço, mas nunca é só o preço. Nunca é. Eu acho que o preço talvez no primeiro momento ele seja um atrativo, mas depois na jornada disso, né, ele é, acho que a quinta opção, né, porque você começa a vir com... Claro que se tiver porque os preços têm que ser o mesmo, é o que eu falo para o cliente, é o mesmo quantidade de pessoa, ou se não é outra coisa. Claro que se eu quiser dá para fazer um projeto muito mais sofisticado, que ficaria melhor, mas eu vou gastar mais, mas a empresa não quer gastar aquilo. E aí, certo? Então ele já tem um filtro. Mas você tem um diferencial ali, acredito eu, de 5%, 10% no máximo, o cara vai te chamar e vai falar, olha, eu quero fazer com você, mas eu preciso chegar no preço. Ajustar o custo, né? Esse é o principal. Por isso que eu volto no ponto. Característica de projeto é o principal fator. E não adianta brigar, não adianta... E lá a gente tem que segurar um pouco, porque eu falei, a hora que a gente faz, como eu tenho a área de execução, aí é um pouco mais preço, né? Porque o projeto está todo definido. Quando eu tenho um projeto definido, chamam a gente para só executar, no fundo, todo mundo que está lá tem as qualidades, características de técnicas para executar. E o preço vai ser o menor. Perfeito. Olívio, a gente está chegando ao final do programa, mas eu gostaria, assim, sempre no final, sempre peço para o nosso convidado, né? Você como arquiteto, né? O que é ser arquiteto e arquitetura para você, na sua visão? Ser arquiteto é você conseguir
trabalhar com a relação entre pessoas, espaços, fazer que isso seja de uma maneira mais harmoniosa e que funcione mais da melhor maneira possível. E a arquitetura, para mim, é exatamente muito isso, é a relação espacial entre os espaços, entre os volumes, a relação totalmente entre o espaço, os acabamentos, é isso. Perfeito. Olivo, obrigado pela participação. Obrigado, Olivo. É isso, obrigado. Foi um prazer falar aqui com vocês e espero que gostem dessa nossa conversa. Claro. Gente, obrigado a vocês que nos acompanham, que vêm assistindo os nossos programas. Para quem ainda não segue, clica aqui embaixo e assista direto no canal do YouTube. Obrigado e até o próximo programa. Cavalete, há 50 anos como suporte para suas conquistas.